Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live da Abneuro, Associação Brasileira de Enfermagem em Neurologia e Neurocirurgia. É um prazer estar aqui hoje com vocês para mais um momento de compartilhamento de experiências e de conhecimentos. Meu nome é Denise Kussahara, eu sou enfermeira intensivista pediatra, sou professora adjunto do Departamento de Enfermagem Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo e faço parte do Departamento de Enfermagem Pediátrica da Abneuro. Então, hoje eu tenho o prazer de compartilhar essa live com as minhas parceiras do Departamento de Enfermagem Pediátrica da Abneuro. Antes de apresentá-las, eu gostaria de fazer um convite a todos que nos sigam nas nossas redes sociais, então no Instagram, pelo endereço @abneuro.oficial, e que também se inscrevam no nosso canal do YouTube, onde essa live vai ficar gravada, para que depois vocês possam acessar e compartilhar com as outras pessoas. Eu também gostaria de pedir a todos que durante a apresentação que vocês mantenham os microfones fechados e lembrá-los que ao final a gente vai abrir um momento para o debate e para as perguntas. Então, por favor, fiquem à vontade para irem colocando no chat os comentários e as perguntas para a gente fazer um momento bem de troca mesmo de experiência nessa live de hoje. Então, eu gostaria de convidar e apresentar para vocês a moderadora da nossa sessão, a outra moderadora, que é a enfermeira Maria Lúcia Barbosa, a Malu. A Malu, ela é enfermeira intensivista pediatra também, ela é mestre em ciências e ela é coordenadora da UTI pediátrica do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP. Malu, por favor, fique à vontade para apresentar as nossas palestrantes de hoje, a Andressa e a Valesca. Olá, boa noite. Obrigada, Denise. Eu quero dizer que é uma honra fazer parte da Abneuro. E eu vou apresentar a nossa primeira palestrante de hoje, que é a enfermeira Valesca de Almeida Pereira. A Valesca ela é especialista em enfermagem e terapia intensiva pediátrica e ela atualmente faz a coordenação de enfermagem da UTI pediátrica da Santa Casa de Belo Horizonte. E a enfermeira, que vai fazer parceria com a Valesca, a enfermeira Andressa Gonçalves Moreira, que é especialista em trauma, urgências e emergências e também terapia intensiva, e ela atualmente também é coordenadora da alta complexidade da Santa Casa de BH. Também é membro da Comissão Interhospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos, do Hospital da Santa Casa. Então, Andressa, fica à vontade para você iniciar a sua palestra e vamos estar te acompanhando. Muito obrigada. Obrigada, Maria Lúcia. Obrigada, Denise. É um prazer falar com vocês aqui hoje, compartilhar um pouquinho da nossa experiência aí com esse tema tão relevante, que é sobre os desafios e sobre as dificuldades da identificação da morte encefálica no cenário da terapia intensiva pediátrica, tá? Boa noite a todos, e como as meninas acabaram de informar aí, nos sigam nas redes sociais, tá? Da Abneuro. Então, para a gente contextualizar esse tema aí sobre os desafios da morte encefálica na terapia intensiva pediátrica, a gente precisa entender um pouquinho dos conceitos que permeiam aí a morte encefálica. Então, dentro de um paciente suspeito de morte encefálica, nós temos aí as definições que são relevantes para a gente entender um pouquinho e navegar sobre esse tema, que é o paciente que é possível doador. É aquele paciente que tem uma lesão encefálica grave e precisa de ventilação mecânica. Esse é um conceito que a gente pode pensar num paciente que pode se tornar um potencial doador. Ele se torna um potencial doador quando eu tenho uma condição clínica suspeita de preencher os critérios de morte encefálica. E aí, no momento que eu abro o protocolo de morte encefálica, que eu faço o primeiro teste clínico, é o momento que eu posso considerar esse paciente como um potencial doador. Depois do possível doador, ele passa para esse potencial doador, nós temos o paciente que é elegível para uma doação. É quando eu confirmo o diagnóstico da morte encefálica e não tem nenhuma contraindicação conhecida para essa doação. Então, por exemplo, eu tenho um paciente com um diagnóstico de um meningioma, um tumor cerebral benigno, e esse paciente não tem nenhuma contraindicação para doação. Então, aí o que eu tenho agora é todo o trâmite de comunicação de más notícias com essa família, comunicação sobre o diagnóstico da morte encefálica,
e a definição da família sobre a elegibilidade, né? Sobre a definição, o aceite da doação de órgãos. E aí, por fim, eu tenho o doador efetivo, que é aquele paciente, quando a família consentiu com a doação, e eu já vou encaminhar esse paciente, depois de todos os trâmites feitos com a Comissão Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos, que no caso de cada estado tem o seu, nós vamos comunicar, e aí vai ter toda a tramitação para iniciar a cirurgia para remoção dos órgãos. E aí, gente, para a gente falar sobre identificação da morte encefálica e sobre esses desafios, a gente precisa entender que nós temos o paciente que ele precisa ser identificado como potencial doador. E nós, enquanto enfermeiros, temos o papel de entender qual que é esse paciente. Então, é um paciente que tem uma lesão encefálica grave e a gente está avaliando esse paciente dentro da terapia intensiva. É um paciente que chegou para a gente aí, está em uso de ventilação mecânica. Como é que está o nível de consciência desse paciente? Nós, enquanto enfermeiros, temos o papel, inclusive, de ser o multiplicador dessa informação e dessa cultura dentro das unidades de terapia intensiva, né? Depois que a gente identificar esse paciente como um potencial doador, né? Um possível doador, eu vou realizar o protocolo de morte encefálica em parceria com a equipe multidisciplinar. O diagnóstico de morte encefálica, ele permeia toda a equipe multidisciplinar, desde da enfermagem, do enfermeiro, do médico, do fisioterapeuta, do psicólogo. Então, ele é um protocolo que ele engloba toda a equipe multidisciplinar. E aí, depois disso, não é o objetivo hoje da nossa live, a gente vai entrar na entrevista familiar, na avaliação desse possível doador para uma doação, e aí, por fim, fazer a captação e distribuição desses órgãos. Então, para a gente entender sobre o diagnóstico de morte encefálica, a gente precisa entender que existem várias etapas envolvidas nesse processo da identificação. E o que é a morte encefálica, né? O que é a identificação, o diagnóstico desse paciente com morte encefálica? Morte encefálica, a gente já fala sobre a morte encefálica há algum tempo, né? A gente tem uma legislação que foi um marco na nossa profissão, que foi a resolução do CFM 1480 de 1997. Essa legislação foi vigorada durante todo esse tempo, durante 20 anos, e a gente utilizou essa resolução, mas em 2017 a gente teve uma nova resolução, que é a 2173 de 2017, onde ela atualiza os critérios para o diagnóstico de morte encefálica. Então, nós temos esse marco aí, onde 2017 foi um facilitador para que a gente conseguisse identificar e fazer toda a condução do protocolo desse paciente. Mas importantíssimo que a gente reforce aqui nessa live é que em 1997, que foi essa primeira lei que a gente que entrou em vigor para a gente definir os critérios da morte encefálica, foi a definição de que todos os estabelecimentos de saúde precisam informar esse diagnóstico de morte encefálica para centrais de notificação, captação de doação de órgãos. Então, cada estado tem a sua. Minas Gerais tem o MG Transplante, o Rio de Janeiro tem uma CNCDO, São Paulo tem uma CNCDO, todos eles regulamentados pelo Sistema Nacional de Transplante. Então, qualquer paciente que eu identifique, nós, enquanto enfermeiros, temos esse papel. Qualquer paciente que nós identifiquemos que é um possível doador, nós temos o papel de fazer essa notificação, tanto para a equipe multidisciplinar, para que a gente comece a abrir esse protocolo, quanto para a nossa CNCDO responsável, que é regulamentada pelo Sistema Nacional de Transplante, tá? E aí nós temos, nessa resolução do CFM, nós temos que registrar obrigatoriamente todas as etapas do protocolo, né, da declaração da morte encefálica. Então, é extremamente importante, não podemos ter subjetividade de documento, né? Não podemos ter essa disparidade de impresso de documento. Então, existe essa legislação de 2017, inclusive para padronizar esse termo. Então, é esse termo aí que eu coloquei para vocês nessa live, para que vocês vejam onde a gente preenche esse documento, né? A gente coloca o nome desse paciente, o município onde esse paciente reside, o número do prontuário dele de entrada naquela instituição hospitalar, o nome da mãe, qual que é a identidade, o gênero dele, qual que foi o motivo de entrada dentro do hospital. Então, todo esse processo aí, a gente tem obrigatoriedade de registrar todas as etapas. Principalmente porque nós vamos enviar, depois da conclusão do protocolo, a gente tem que encaminhar esse documento para validação
das centrais de notificação de captação de órgãos. Gente, isso é extremamente importante. Nós, enquanto enfermeiros, enquanto profissionais de saúde, nós temos o papel de seguir essa legislação. Inclusive porque, para a gente, um dos desafios, né, que a gente vai discutir isso aqui, é o documento, né? Muitas vezes o documento está rasurado, ou o documento ele não está preenchendo todos os critérios de acordo com a legislação, com essa resolução de 2017, e a gente precisa obedecer todos esses critérios. E aí, pensando nessa adesão à obediência dos critérios relatados nessa resolução, descritos nessa resolução de 2017, a gente vai desde o encontro de identificar esse potencial doador e de realizar esse protocolo, obedecendo os sinais vitais que ele precisa ter como parâmetro para eu poder pensar em iniciar esse protocolo. É importantíssimo que a gente tenha isso bem descrito e fundamentado em nós enquanto profissionais. E aí, o que é a morte encefálica, né? A morte encefálica ela é a parada total e irreversível de todas as funções do tronco cerebral. E isso é justificado e comprovado pelo quadro clínico do paciente, pelos testes dos pares de nervos cranianos. Importantíssimo a gente relatar aqui que o diagnóstico de morte encefálica ele é absoluto, ele não tem como ter falso positivo ou falso negativo. O diagnóstico de morte encefálica ou ele existe ou ele não existe. Então, se a gente conhece a resolução e a gente obedece a essa resolução, nós não temos dificuldade em identificar esse paciente e manter esse paciente para avaliação de uma possível doação. Mas é muito importante que a gente tenha conhecimento desses processos. E aí, quem que é esse paciente, né? Para eu identificar esse paciente com morte encefálica, eu tenho que avaliar que esse paciente tem um coma não perceptivo, que ele não tem nenhuma atividade supraespinhal e que ele tenha apneia persistente. E aí, gente, para eu poder documentar que esse paciente é um possível doador, eu tenho que obedecer a alguns critérios básicos, desde parâmetros vitais, como causas desse coma. Então, eu tenho que ter uma lesão encefálica de causa conhecida, e que essa lesão encefálica, ela seja irreversível. Então, eu tenho que ter um exame complementar, uma tomografia, uma ressonância, que justifique aquele quadro clínico do paciente. Então, eu sou enfermeira da terapia intensiva, admiti uma criança de 5 anos de idade, e essa paciente, essa criança, ela tem uma escala de coma de Glasgow de 3, ela tem pupila médio fixa, e essa paciente, quando eu faço um exame de imagem, eu não consigo entender por que ela não acorda, por que ela não desperta. Então, isso eu já não consigo nem identificar o paciente como um paciente para possível morte encefálica. A lesão encefálica ela tem que ser de causa conhecida, eu tenho que saber o motivo que esse paciente evoluiu com essa lesão encefálica grave, né, e por que ele tem esse quadro irreversível e que seja uma justificativa para causar a morte encefálica. E aí, o que pode ser, né, essa morte encefálica? Pode ser um traumatismo crânioencefálico, né, um paciente que estava andando de bicicleta e teve um TCE grave, e esse paciente chega no pronto atendimento, chega na unidade de terapia intensiva com um quadro aí grave de um TCE, onde a gente evidencia na tomografia de crânio dele um hematoma, um sangramento extenso, né? E aí isso tudo justifica um edema cerebral difuso, complicações cirúrgicas, né? Um paciente que foi fazer uma ressecção de um tumor, e aí, durante essa cirurgia, ele teve uma hemorragia, um sangramento aí extenso. Um paciente com uma hemorragia subaracnoide, um paciente com aneurisma, por exemplo, ou com um AVE, né? Esse paciente pode evoluir com um AVE isquêmico ou um AVE hemorrágico. Então, tudo isso eu preciso de entender qual que foi a causa dessa lesão encefálica para que eu consiga justificar a irreversibilidade dessa lesão e entender que essa lesão, sim, pode causar morte encefálica. Seja uma hemorragia que eu evidenciei nessa tomografia, seja um TCE ou seja infecções do sistema nervoso central. Uma meningite, né? Por exemplo, o paciente estava tratando em casa uma conjuntivite. E aí, essa conjuntivite, ela não foi tratada de forma adequada. Essa criança voltou na unidade de pronto atendimento, foi encaminhada para uma unidade de terapia intensiva. Na hora que a gente fez uma tomografia, fez punção lombar, a gente viu que esse paciente ele tem uma meningite, né? Então, são as infecções do sistema nervoso central. Então, qualquer um desses diagnósticos aí são justificáveis para que a gente entenda que essa lesão encefálica tem causa, né?
Se eu não tenho uma presença de uma lesão ali que mostre que ela é irreversível, eu não posso nem determinar, nem iniciar o protocolo de morte encefálica. Além disso, eu tenho que ter, para eu poder identificar esse paciente, eu tenho que ter ausência de fatores tratáveis que podem confundir esse diagnóstico de morte encefálica. E o que é o fator tratável? É um paciente que tem um distúrbio hidroeletrolítico ácido básico grave, né? Um paciente que tem um sódio alterado, uma hipernatremia. Esse perfil de paciente eu não posso iniciar enquanto eu não tratar, enquanto eu não equilibrar fizer esse equilíbrio hidroeletrolítico, eu não posso iniciar esse protocolo. Pacientes com intoxicação exógena grave, né, tomar algum medicamento, alguma situação nesse sentido, e fármacos com ação depressora do sistema nervoso central. Então, o paciente fez uso de algum sedativo lá na UPA, né, numa unidade de pronto atendimento, ou num outro pronto-socorro, ou num outro hospital, e esse fármaco eu já sei que ele foi utilizado com intervalos menores, eu também não posso abrir esse protocolo de morte encefálica. Além disso, eu tenho que necessariamente tratar e observar esse paciente por pelo menos 6 horas na terapia intensiva. Então, ainda que Valesca, Sabrina ou qualquer um de vocês transfiram esse paciente para a unidade que eu trabalho, eu sou enfermeira da assistência, e vocês passaram o caso para mim, Andressa, é um paciente admitido aqui no pronto atendimento, chegou em Glasgow de 3, ele veio transferido de um outro hospital, o que for. Esse paciente, mesmo que vocês transfiram o cuidado, né? A gente faça essa passagem de plantão, ele tem que ter pelo menos 6 horas de observação dentro da unidade. Então, ainda que tenha essa transição do cuidado, essa passagem de informação, a gente precisa tratar e observar esse paciente por um período mínimo de 6 horas. E o que é esse período mínimo de 6 horas, né? A gente vai observar esse paciente por esse tempo no ambiente hospitalar. E se esse paciente for um paciente que teve, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, e aí a encefalopatia hipóxico-isquêmica, ela é a causa primária desse diagnóstico suspeito de morte encefálica, desse quadro de Glasgow de 3, pupila médio fixa, todos os critérios que a gente começa a pensar em morte encefálica, em suspeita de morte encefálica, eu tenho que esperar pelo menos 24 horas. Então, é importantíssimo a gente lembrar, se for um paciente usual onde a gente está transferindo a informação, ele tem que ficar pelo menos 6 horas. E se for um paciente pós-parada cardiorrespiratória, pelo menos 24 horas. Além disso, eu tenho que assegurar dados vitais mínimos para esse paciente. Ter uma temperatura corporal na hora que eu identifico esse paciente e quero iniciar o primeiro teste clínico para morte encefálica, nós, enquanto enfermeiros, temos que avaliar todo esse cuidado, né? Avaliar a temperatura corporal desse paciente, se ela é superior a 35 graus, se essa saturação arterial de oxigênio está acima de 94%, e se a pressão sistólica desse paciente, né, a gente tem especificidades tanto no adulto, quanto no pediátrico, quanto no neonatal, a gente tem que assegurar o valor da pressão arterial sistólica e da pressão arterial média, tá? E aí nós vamos falar. Nós temos o paciente acima de 2 anos, a gente tem a mesma faixa-alvo aí de pressão arterial. Para crianças menores, a gente tem intervalos específicos, que eu vou mostrar para vocês aí mais na frente, que estão contemplados nessa resolução de 2017. E aí, por que a gente tem que assegurar, né, toda essa questão de temperatura, de saturação, de pressão? Porque a hipotermia ela pode confundir na determinação da morte encefálica. Quando eu tenho um paciente que tem uma temperatura corporal central menor do que 32 graus, eu tenho reflexo de tronco encefálico desaparecido. Então, por isso que a gente tem, por segurança, iniciar esse protocolo e abrir esse protocolo quando esse paciente tem essa temperatura acima de 35 graus. E aí, só depois que eu atinjo essa temperatura, aí sim eu começo o protocolo de morte encefálica. Esse é o termo de declaração de morte encefálica. Nós todos da equipe de saúde, né, nós todos que estamos cuidando desse paciente, nós temos o papel de assegurar que esse documento seja devidamente preenchido e que a gente consiga transmitir essa informação para as unidades de origem, para as unidades que são responsáveis por esse paciente também, junto com a gente. Que no caso, de cada estado tem a sua CNCDO. Eu vou colocar todos esses diagnósticos. E aí, interessantíssimo, gente, que se a gente, claro que nem sempre, se vocês não tiverem isso como rotina na profissão de vocês,
esse termo, ele nos lembra dos pré-requisitos para começar o protocolo de morte encefálica. Será que essa lesão encefálica ela é de causa conhecida? Eu tenho, será uma tomografia, uma ressonância, algum exame de imagem que me mostre que esse paciente tem uma lesão encefálica conhecida? Sim, tem sim, Andressa. Ele tem um edema cerebral difuso, ele tem uma hemorragia extensa. Sim, ele tem um exame que comprove que ele tem uma lesão encefálica de causa conhecida. Ok, posso começar o protocolo, desde que eu avalie todos os dados vitais, né, assegurando esses dados de temperatura, a observação no tempo adequado e as outras causas, né, a ausência de fatores que sejam tratáveis. A partir do momento que a gente tratou a hipotermia, tratamos a hipernatremia, os distúrbios todos, aí sim eu posso começar a pensar em tratar, em identificar esse paciente como possível doador. E aí, gente, muito importante que a gente tenha consciência, que a gente tenha ciência, nós enquanto enfermeiros temos esse papel, porque muitas vezes isso pode passar despercebido por qualquer um, né? Então, todos nós da equipe multidisciplinar, principalmente o enfermeiro, que é a liderança desse processo, estar envolvido no conhecimento dessa resolução. E aí, o que a gente precisa fazer para identificar? Nós já identificamos o paciente com morte encefálica, e aí como é que a gente vai começar a fazer os procedimentos para determinar a morte encefálica? A equipe médica ela vai fazer os exames clínicos que confirmam esse coma não perceptivo e a ausência da função do tronco encefálico. Então, nós já evidenciamos esse processo. Fazer um teste de apneia junto com a equipe de fisioterapia, né? Que confirma a ausência do movimento respiratório. Então, é aquele paciente que ele não tem drive respiratório, mesmo que eu estimule o centro respiratório dele. E um exame complementar, né? Que seja um Doppler transcraniano, um eletroencefalograma, ou uma arteriografia ou uma cintilografia que confirme a ausência do fluxo cerebral ou da atividade elétrica, para que a gente confirme o diagnóstico de morte encefálica. Então, é importantíssimo que a gente relembrar que o coma não perceptivo, ele é o estado de inconsciência permanente, né? É aquele paciente que a gente estimula, faz todos os estímulos de reflexo e esse paciente não responde. Esse paciente está em Glasgow de 3. Além disso, na hora que eu faço os testes dos pares de nervos cranianos, esse paciente ele não responde, ele não tem nenhum estímulo para evidenciar que ele tem alguma resposta. Um deles é o reflexo fotomotor. Isso faz parte da nossa prática diária, né? Na hora que nós, enquanto enfermeiros, vamos avaliar um paciente, a gente já faz no nosso exame clínico, nós já fazemos a avaliação da pupila desse paciente. O paciente que está em morte encefálica, vocês já avaliaram todos aqueles critérios lá para a elegibilidade desse paciente, e vocês já trataram toda a causa que poderia existir e já evidenciaram que ele entra naqueles critérios. E aí nós vamos fazer os testes clínicos. E aí os testes clínicos são pegar a nossa lanterna mesmo e avaliar se a pupila tem reatividade. Nós vamos avaliar os dois olhos. Se a pupila estiver fixa e sem resposta a essa iluminação, esse paciente tem teste positivo do reflexo fotomotor para morte encefálica. A ausência dessa reatividade pupilar, ela evidencia um teste positivo para morte encefálica, porque isso não é esperado. Além disso, a gente faz o reflexo córneo-palpebral. Eu pego uma gazinha ou um algodão embebido em soro fisiológico e a gente passa no canto da córnea, no canto lateral inferior da córnea, para avaliar se esse paciente vai ter reflexo de piscamento. Se esse paciente não tem reflexo de piscamento, o teste é positivo para morte encefálica. O reflexo óculo-cefálico, na hora que eu faço a movimentação rápida da cabeça de um lado para o outro, esse paciente não tem desvio do olhar. Teste positivo para morte encefálica. Eu testei o reflexo óculo-cefálico, esse paciente não tem reflexo óculo-cefálico. O teste vestíbulo calórico. A gente vai pegar 50 a 100 ml de água fria e injetar no conduto auditivo externo desse paciente, nos dois condutos auditivos externos. Quando o paciente não tem desvio do olhar, na hora que eu injeto esse soro fisiológico, esse paciente tem teste positivo para morte encefálica. Na hora que ele não tem desvio do olho, na hora que eu faço essa injeção de água fria, de 50 a 100 ml, nesse conduto auditivo externo, a partir do momento que ele não tem desvio do olhar, o teste é positivo para morte encefálica. Se ele tiver algum desvio,
o teste já está invalidado e ele é negativo para morte encefálica. A gente tem que respeitar pelo menos 3 minutos na hora que a gente faz esse teste de um condutor auditivo externo para o outro, esperar pelo menos 3 minutos. E nós, enquanto enfermeiros, a gente também é importantíssimo que a gente faça essa otoscopia prévia, para ver se esse paciente não tem nenhuma perfuração ou se ele tem cerúmen, porque senão isso vai ser comprometido na hora da realização do teste clínico. Tá? E aí, por último, nós vamos fazer, de teste clínico, nós vamos fazer o reflexo de tosse. O reflexo de tosse é o que nós, na terapia intensiva, já temos o hábito de evidenciar e de testar. A gente vai avaliar, a gente vai colocar uma sonda de aspiração, né? Na hora que a gente vai aspirar esse paciente ou estimular esse paciente para tossir, a gente coloca essa cânula de aspiração traqueal no tubo desse paciente, e se esse paciente não tem reflexo nenhum de tosse, o teste é positivo para morte encefálica. Então, a ausência de reflexo de tosse é positiva para morte encefálica. Então, o teste é positivo. Agora, se a gente, na hora que a gente vai introduzir essa cânula de aspiração e o paciente tem algum reflexo de tosse, o teste é negativo para morte encefálica. Eu já nem dou continuidade para esse teste mais. Tá? E aí é importante a gente permear por isso aqui, porque são conceitos da resolução, é que esses testes clínicos eles têm que ser feitos por 2 médicos diferentes. E aí nessa resolução a gente teve a atualização de incorporar várias especialidades para fomentar esse teste, esse diagnóstico, tá? E aí, gente, é importantíssimo a gente reforçar aqui que se eu tenho um paciente com 5 meses incompletos, se eu tenho um neném de 5 meses incompletos, para eu poder fazer aquela identificação do potencial doador lá atrás que nós começamos a conversar, eu tenho que ter intervalos de respeitar a pressão sistólica desse paciente e a média. Então, se eu tiver uma criança de 5 meses incompletos, eu tenho que ter uma sistólica aí de 60 e uma média de 43. Se essa criança for de 5 meses a 2 anos incompletos, né, que é 1 ano, 11 meses, 29 dias, a gente vai esperar essa faixa aí de pressão arterial de 80 de pressão sistólica e de 60 de média. Se for uma criança de 2 anos a 7 anos incompletos, 85 de sistólica e uma média de 62. De 7 a 15 anos, 90 de sistólica e uma média de 65, e de 16 anos em diante é igual ao adulto, uma sistólica de 100 e uma média de 65. Para esses exames clínicos que eu falei para vocês, que a gente faz os testes dos pares de nervos cranianos, se eu tiver uma criança, um neném de 7 dias completos a 2 meses incompletos, eu vou esperar pelo menos 24 horas. Então, eu fiz o exame 8 horas da manhã, só amanhã, a partir de 8 horas da manhã, se essa criança tiver até 2 meses incompletos, nós vamos esperar 24 horas. Se essa criança tiver 2 meses a 24 meses incompletos, nós podemos esperar 12 horas. Então, eu fiz 8 horas da manhã e posso fazer a partir de 8 horas da noite. Agora, se essa criança tiver mais de 2 anos, é igual no adulto. Eu vou esperar um intervalo de 1 hora, tá? De um exame clínico para o outro exame clínico. E aí, aqui, o registro da resolução do CFM, que é esse registro que todos os dias, né, quando a gente tiver um paciente com diagnóstico de morte encefálica, com protocolo de morte encefálica em aberto, esse registro nos relembra de quais os parâmetros vitais nós precisamos assegurar. Que é a pressão arterial, de acordo com a faixa etária desse paciente, a temperatura, que ela é adequada para todos, que é de 35 graus, a data e a hora. E aí eu vou avaliar todos os reflexos, tanto o direito quanto o esquerdo. Ah, Andressa, mas e se esse paciente ele tem a maurose, né? Se é um paciente que ele não enxerga, aí a gente vai escrever o motivo de não ter testado esse reflexo e justificar que ele não foi testado, tá? Quem faz o exame clínico é a equipe médica junto com a equipe multidisciplinar, tá? A equipe da fisioterapia, a equipe de enfermeiros. E aí nós temos, depois de fazer esses 2 testes clínicos com os intervalos que nós estamos respeitando, né? Seja com crianças menores de 2 anos, seja com as crianças acima de 2 anos, depois de fazer esses 2 testes clínicos e eles forem positivos para morte encefálica, a gente pode fazer o teste de apneia. Necessariamente, o médico que fez o primeiro exame clínico ou o segundo exame clínico, ele que tem que fazer o teste de apneia, tá? E aí, o que é o teste de apneia? O teste de apneia,
ele é o teste que a gente faz com a equipe de fisioterapia, com a equipe médica, com a equipe toda de enfermeiros, onde a gente avalia se esse paciente ele não tem drive respiratório. Mesmo que eu estimule o centro respiratório desse paciente, ofertando oxigênio para ele, ele não respira sozinho, né? Então, eu avalio isso incorporando o registro da gasometria arterial e ofertando oxigênio para esse paciente. Então, desde o momento que eu desconecto esse paciente para ofertar oxigênio, que é onde eu vou estimular o centro respiratório dele, e até o momento onde eu conecto esse paciente novamente, mas eu evidenciei que mesmo eu estimulando o centro respiratório desse paciente, ele não respirou. Então, o teste de apneia, ele é extremamente importante, onde a gente tem a evidência, o registro de que mesmo que a gente tenha feito todo esse processo, esse paciente não teve drive respiratório. E aí, nós, enquanto enfermeiros, a gente fica na frente desse paciente para avaliar se esse paciente não teve, de fato, drive respiratório. Nenhum drive respiratório. Ainda que débil, a partir do momento que esse paciente não tem, se ele tiver algum movimento respiratório, ele já não é considerado como morte encefálica. É o teste inconclusivo ou o teste negativo para morte encefálica. E, além disso, para a gente permear aí, esse diagnóstico, terminar a identificação desse paciente com morte encefálica, a gente precisa fazer um exame complementar. O diagnóstico de morte encefálica, ele vai desde esses 2 exames clínicos, com os intervalos de acordo com a faixa etária, até o teste de apneia, onde eu avalio que mesmo eu estimulando o centro respiratório desse paciente, ele não respirou, eu desconecto esse paciente da ventilação mecânica e ainda assim ele não respirou. Então, eu tenho 3 testes, né? Os 2 clínicos e o teste de apneia positivos para morte encefálica. Aí eu vou fazer o exame complementar. E aí eu posso fazer o eletroencefalograma, a gente pode fazer o Doppler transcraniano, a gente pode fazer a arteriografia ou a gente pode fazer a cintilografia. Isso vai depender do nosso conhecimento enquanto enfermeiro. É uma criança, é um neném, pode estar com fontanela aberta, pode ser uma criança que tem alguma dificuldade pela cirurgia que foi realizada de fechar o diagnóstico com o Doppler transcraniano, que aí eu vou ver fluxo cerebral. Então, a gente vai avaliar isso, essa tomada de decisão de qual é o melhor exame para esse paciente, para a gente realizar nesse paciente, para tomada de decisão. Mas a gente pode fazer qualquer um desses 4 exames, tá? Nós temos respaldo da escolha desse exame complementar. A gente leva em consideração a situação do paciente, né? Essa clínica toda, igual eu disse para vocês, e a disponibilidade do serviço, né? Então, no serviço que eu trabalho, não tem cintilografia, mas eu posso fazer terceirizado. O que é melhor para o doente? Pensando num paciente com morte encefálica, né, com suspeita de morte encefálica, em avaliação, em comprovação, será que é importante? Como é que está a instabilidade do quadro clínico desse paciente? Como é que está a estabilidade hemodinâmica desse paciente? Então, nós vamos avaliar isso tudo para tomada de decisão. A arteriografia, só para a gente contextualizar aqui, a arteriografia, ela vai mostrar a ausência do fluxo intracraniano. Então, nesse exame aí, a gente tem um cérebro que mostra para a gente o fluxo cerebral e na segunda imagem a gente tem um paciente que não tem fluxo cerebral, fluxo intracraniano. Isso é evidenciado pela ausência de fluxo dessa irrigação nas artérias carótidas. Eu posso fazer o eletroencefalograma, onde a gente vai evidenciar a inatividade, né, a ausência da atividade elétrica desse paciente. Então, na hora que a gente vai fazer o eletroencefalograma, a gente tem sempre que evidenciar, será que esse ambiente aqui da terapia intensiva está adequado? Como é que está a aterração desse local? Como é que está a interferência? Porque se a gente tiver um local com muita interferência, a gente pode ter um exame não conclusivo. E aí nós vamos atrasar o diagnóstico disso e angustiar a família, angustiar toda a equipe, né? O Doppler transcraniano, o que tem de bom do Doppler transcraniano? É que é um exame à beira do leito, né? Então, eu levo o aparelho de Doppler transcraniano e o médico hemodinamicista, né, o médico lá da equipe do ultrassom, ele constata a ausência do fluxo sanguíneo intracraniano. Então, é um exame rápido, é um exame fácil e um exame à beira do leito. Isso é melhor para aqueles pacientes graves, aqueles pacientes que estão em condições hemodinâmicas instáveis. O que tem de ruim desse exame é para os casos específicos onde a situação clínica nos impeça
de confirmar e de evidenciar isso de forma mais clara, tá? A arteriografia, o que também tem de negativo, né? É um exame muito bom, é padrão ouro para a gente evidenciar, avaliar morte encefálica, ausência de fluxo intracraniano, mas eu tenho que transportar esse paciente para a hemodinâmica. Então, isso também pode ser um dificultador para aqueles pacientes com instabilidade hemodinâmica. Ou a gente também pode fazer a cintilografia, né? Onde eu evidencio que esse paciente não tem perfusão, não tem metabolismo encefálico nenhum. É um exame também onde eu tenho que transferir, transportar esse paciente. Então, dos 4 exames, o eletroencefalograma e o Doppler transcraniano, eu posso fazer a beira do leito. E a cintilografia e a arteriografia, eu tenho que transportar esse paciente. E aí, gente, para eu fazer o exame complementar, né, para a equipe médica fazer esse exame complementar, o médico do ultrassom, especialista nesse processo, né, ele tem que evidenciar isso e registrar que a pressão arterial também estava adequada, que a temperatura também estava acima de 35 graus, a data, a hora, qual foi o tipo de exame e se eu realmente evidenciei a ausência do fluxo, a ausência da perfusão e a ausência dessa atividade metabólica ou elétrico-encefálica. Depois disso, aí sim, nós vamos finalizar o protocolo de morte encefálica. Então, se a gente está falando na nossa live aí sobre os desafios de identificar o potencial doador, de identificar o paciente com morte encefálica numa terapia intensiva pediátrica, a gente primeiro precisa entender o conceito, entender o que é a morte encefálica e entender que para eu começar a pensar em morte encefálica, eu tenho que entender o conceito e se esse paciente ele abrange tudo isso. Que é não ter fator tratável, todas essas questões aí envolvidas que nós discutimos aqui na live. E aí, isso permeia o nosso conhecimento, né? Muitas vezes nós, enquanto enfermeiros, é que temos esse papel aí norteador, esse papel de liderança, esse papel de sensibilizar as pessoas e entender que aquele paciente, alarmar aquele paciente ali numa corrida de leito, nos rounds multidisciplinares de, olha, esse paciente não está acordando há mais de 24 horas, ele tem uma tomografia, sim, que avalia, que justifica o quadro dele, ele está em Glasgow de 3, ele não tem reatividade pupilar, como é que está aqui o drive respiratório dele, ou enfermeiro ou fisioterapeuta, o que vocês avaliaram aí na hora que vocês desconectaram o paciente da ventilação, ele tem reflexo de tosse, ele não tem? Então, isso tudo permeia o nosso papel enquanto enfermeiro. E nós temos um papel de sensibilizar e de criar essa cultura dentro da nossa prática diária. Então, eu queria trazer um pouquinho do nosso conhecimento, né? Eu e Valesca aí, nós temos esse conhecimento aí há algum tempo dentro da nossa prática profissional sobre o protocolo de morte encefálica e nós temos os desafios, principalmente na população pediátrica, né? Nós temos alguns dificultadores, mas eu vou deixar em aberto para a gente discutir isso daqui e agradecer a oportunidade de falar para vocês um pouquinho sobre a morte encefálica, sobre os conceitos que permeiam esse diagnóstico, tá? Muito obrigada e quero escutar vocês. Obrigada, Andressa, pela apresentação, foi maravilhosa. Acho que assim foi bem objetiva e foi direto ao ponto, aquilo que a gente queria realmente trazer para a discussão. Tem aqui algumas perguntas já no chat para vocês. Uma eu até me adiantei e fui respondendo. Isaac, já logo no comecinho, da apresentação, já queria saber se o diagnóstico de morte encefálica é feito pelo profissional de enfermagem, mas aí depois você foi complementando, né? Mas eu acho que eu até na hora respondi para ele, não, Isaac, não é do médico, mas a gente faz parte de todo o processo, que eu acho que foi isso que vocês quiseram trazer também na apresentação. Né? E eu acho que a criança neurológica, ela é uma criança do enfermeiro na UTI. Porque, assim, é aquela necessidade de monitorização muito próxima, é aquela coisa de você ficar de olho naquela criança o tempo inteiro, de você reconhecer esses sinais sutis de mudança tanto de comportamento como realmente do padrão neurológico daquela criança, né? Mas queria que vocês comentassem um pouquinho aí essa pergunta do Isaac. Isaac, boa noite. Isaac, ótima sua pergunta. Eu quis muito reforçar o papel do enfermeiro, Isaac, porque
vou te falar que o diagnóstico da morte encefálica, sim, ele é feito pelo médico, né? Existe toda uma legislação, inclusive publicada pelo Conselho Federal de Medicina, e dentro da minha prática profissional, durante toda a minha trajetória aí de vida, isso passou principalmente pelo papel do enfermeiro. Desde essa identificação do possível doador, que é aquele olhar que nós, enquanto enfermeiros, temos de liderança, de envolvimento, de preocupação em identificar. Então, aquele paciente que eu estou ali com um olhar, então assim, ele não acorda. E aí, muitas vezes a equipe nos rounds diários, ela não acorda, ela não tem esse atino para pensar que aquele paciente pode sim ser um paciente com morte encefálica. E muito mais do que falar sobre doação é dar esse diagnóstico para a família, né? Para os pais, para a família. Isso é muito importante, isso gera conforto, isso é o nosso papel ético, né? Um papel moral, inclusive. Então, por isso que eu falo muito do papel do enfermeiro ali, porque muitas vezes o processo de sensibilização, de envolvimento, ele vai da gente. E a gente participa ativamente de todas as etapas. Desde a ideia de pensar que aquele paciente é um possível doador, desde o momento que a gente abre esse protocolo e faz os testes clínicos. Então, isso é uma cultura organizacional e nós, enquanto enfermeiros, é que mostramos e estabelecemos isso na nossa rotina, né, Denise? Muitas vezes a gente é que chama a equipe e fala, vamos junto, vamos fazer esses testes clínicos e dá essa segurança. É como se nós estivéssemos ali para confirmar, junto com a equipe multidisciplinar, que aquele paciente, sim, tem um diagnóstico de morte encefálica. Principalmente na terapia intensiva pediátrica, a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar, de incorporar que aquela criança, sim, ela não acordou, ela preenche os critérios para o diagnóstico de morte encefálica. E completando o que a Andressa falou, Denise, e Isaac aí que fez a pergunta também, daí a importância da gente entender bem sobre o protocolo, saber as etapas, conhecer a legislação, para que a gente participe de forma ativa no processo com conhecimento, né? Que isso não fique falho, porque muitas vezes somos nós, enfermeiros, que vamos ser a grande liderança durante toda a realização do protocolo. Se eu não tenho conhecimento, se eu não sei como é que funciona, se eu não sei que o documento não pode ter rasura, que os dados vitais têm que estar num valor determinado, aquilo ali pode ser falho, né? Sim, perfeito, Valesca, colocação perfeita. Tem outra pergunta aqui agora do Lucas. Eu vi que o Flávio e o Igor estão com a mão levantada, peraí que a gente já abre para vocês falarem. Só vamos ver essas daqui do chat que já estavam. O Lucas está perguntando de doação, se além da Covid, quais outras doenças que impedem a doação de órgãos? E Lucas, boa noite. Ótima pergunta também. A gente tem doenças, sim, que impedem a doação. Nós temos as leucemias, os linfomas, as doenças infecciosas em atividade, todas elas impedem a doação de órgãos. A gente tem toda uma resolução onde a gente tem esclarecimento de quais são esses diagnósticos que são impossibilitados para doação. Mas sempre, se você tiver um paciente dentro da sua terapia intensiva com diagnóstico de morte encefálica, a gente sempre vai reportar a CNCDO. Então, a gente sempre vai ter como perguntar se a gente tiver alguma dúvida. Então, por exemplo, eu tive uma criança internada dentro da terapia intensiva, ela tinha um tumor cerebral, foi internada com esse diagnóstico de tumor cerebral. E a gente não sabia qual era esse tumor cerebral. A família ela quis esperar o resultado da biópsia para avaliar se esse paciente seria doador. E era um meningioma. O meningioma ele não tem nenhuma contraindicação para doação. Mas se fosse um glioblastoma, por exemplo, seria uma contraindicação para doação. Então, nós temos várias contraindicações e também temos essa avaliação, esse respaldo aí com a equipe da CNCDO, tá? Aí, como é que é o nome da pessoa que fez a pergunta? Lucas. Isso. Ô, Lucas, a gente tem que... Claro, você perguntou sobre doação, mas a gente tem que entender que mesmo que esse paciente tenha uma dessas doenças, não impede que o diagnóstico seja feito. Ele só não vai ser um doador, mas ele tem direito de ter o diagnóstico de morte encefálica realizado, feito e concluído. Perfeito, isso é importante. Aí já vou emendar outra pergunta que tem a ver também com a doação. É a Ivone está perguntando qual é a idade mínima para que a criança seja doadora. Então, você quer responder, Valência? São 7 dias, Ivone.
A gente... Oi, Ivone, não tem idade mínima para doação, né? O que pode acontecer é eu não ter na região ali onde, como a Andressa falou, né, da central reguladora, eu não ter paciente naquela idade para receber o órgão. Então, eu já tive situações na minha UTI de paciente ser um possível doador, mas ter que virar uma oferta nacional. E por essa logística toda, quando esse paciente vira oferta nacional, isso acabar não sendo efetivado pela distância e tudo. Então, vai depender muito da idade do paciente. Eu não, na minha experiência, eu não conheço paciente com menos de 1 ano de idade. Ô, meninas, tem a questão dos 7 dias, porque a gente não tem critério, né, para morte encefálica antes dessa idade, né, dos 7 dias de vida. Exatamente. O que a gente vê na prática é que, um pouco mais para frente, porque a gente tem um dificultador de identificar esse paciente e a causa desse quadro neurológico. Mas se você pensar assim, Ivone, quando que eu vou pensar em morte encefálica? A partir de 7 dias de vida, você já pode pensar, tá? Nessa idade mínima, para que a criança seja avaliada com um diagnóstico de morte encefálica como uma possível doadora. Normalmente, é importante a gente falar aqui, isso que a Valesca falou é sensacional. Muitas vezes a gente corre atrás, a gente fica super ansioso, né, para identificar esse paciente. E às vezes a gente nem tem receptor para isso. Então, muitas vezes, o que a Valesca falou, na nossa prática, muitas vezes é com 1 ano de idade, né? A partir de 1 ano de idade, 6 meses e tudo. Mas a partir de 7 dias, eu posso considerar essa criança com diagnóstico, posso fazer o diagnóstico dessa criança de morte encefálica e posso considerá-la como doadora, se for do consentimento da família e se eu obedecer todos os critérios dessa resolução. Tá ótimo. Flávio, boa noite. Faça a sua pergunta, por favor. Flávio, está conseguindo escutar a gente? Podemos seguir também. Agora se sou eu só queria parabenizar essa menina aí, porque foi muito esclarecedor, apesar de ser muito técnico. Parabéns, viu? Muito obrigada. Então tá bom, Flávio. Obrigada. Tinha o Igor também, estava com a mão levantada. Igor, cadê você? Boa noite, tudo bom? Boa noite, Igor. Primeiramente, eu queria parabenizar, excelente palestra, assim, sabe? É um tema tão delicado e a Andressa, ela conseguiu trazer tão suave, né? Tão claro, que fica até assim, sem dúvida, né? A minha dúvida vai um pouquinho além. Uma vez que a gente tem, né, o doador, né? E tem o receptor. Esse contato entre o doador e o receptor, ele ocorre em algum momento? Por quê? Muitas das vezes, talvez é um conforto para a família, né? Saber que, mesmo que o ente querido for embora, ele vai ali, né, existir um pouco dentro de outra pessoa. Aí eu queria saber se esse contato, assim, não de início, né, em algum momento acontece. Muito obrigada, viu, Igor? Pode falar, Valesca. Não, Igor, esse contato ele não acontece, né? Não pode ser feito não pode existir essa relação, né, do doador com o receptor. A gente tem toda uma legislação que proíbe que isso aconteça, né? E aí, diante dessa impossibilidade desse contato, né, a gente tem que manter uma postura dentro das nossas unidades, evitando comentários e tudo, porque a gente pode acabar errando nisso aí e causando ainda mais curiosidade na família de saber quem vai receber aquele órgão do meu filho que foi doado. Então, assim, por lei, essa relação ela não pode existir. A gente sabe que, às vezes, a gente acompanha na televisão
né, que uma família conheceu, mas, assim, na maioria das vezes isso acontece com medula óssea, com órgãos sólidos a gente não vê isso, mas existe uma legislação que proíbe essa relação doador-receptor. Tá, ok, então, muito obrigado, viu? De nada aí. A gente tem uma outra pergunta aqui, que é de uma pessoa muito importante, que é da professora Solange Ai, de que chique, adoro ela. Professora Solange é a presidente da Abneuro, é uma sumidade em enfermagem neurológica, então, assim, para a gente é uma grande honra a participação dela aqui hoje na nossa live. E a professora Solange pergunta se vocês já vivenciaram uma situação que o pai faz a doação e a mãe não, ou vice-versa. Várias vezes. Várias vezes. Na minha experiência, eu tive uma família que era da mesma opinião. A gente sempre encontra essa dificuldade. Eu acho que trabalhar com morte encefálica na pediatria é muito difícil, né? Porque, assim, às vezes foi uma criança esperada, né? Um filho único. Então, a família, para trabalhar essa questão da doação e serem de uma mesma opinião, você tem que ter uma espiritualidade muito bem trabalhada, né? Então, assim, o mais comum para a gente é ver, às vezes, a não concordância. Como também a gente pode ter aquele pai que concorda, aquela mãe que concorda, mas o avô que não concorda, a madrinha que não concorda, pessoas que têm um peso muito grande na família e acabam dificultando a questão da doação, porque acabam influenciando o pai e a mãe. Exatamente. É um prazer responder qualquer pergunta aqui dentro, né? E sua, Solange, que você também é uma inspiração para nós, né, Valéria? Eu acho que é importante a gente falar. Que é importante a gente falar aqui que a gente sempre zela para que a decisão seja consensual. Mas na terapia intensiva pediátrica, né, nos pediátricos, a gente tem que ter o consenso mesmo de ambas as partes. Então, a gente já vivenciou várias situações aqui, onde a gente achou, inclusive, que não seria consenso de tomada de decisão, mas, na sua maioria, normalmente tem disparidade de tomada de decisão, né, de consenso nessa decisão. Em contrapartida, a gente já teve também, né, Valesca, a oportunidade de abordar famílias sobre doação de órgãos. Cada um tinha uma crença religiosa, né? Eu tinha uma pessoa que era evangélica, uma pessoa que era irmã de caridade, né, que era freira. Tive um paciente que era ateu, um membro da família que era ateu, e na hora da abordagem familiar eu falei, vamos conversar. Colocamos todos eles sentados, devidamente sentados, conversamos uma tarde inteira e a tomada de decisão da família foi consensual, né? Então, a gente tem muito aquele sentimento, né? Será que vai ter esse consenso? Mas muitas vezes, na hora que a gente mais se surpreende, esse desafio, ele acontece dessas famílias, né, Valesca? Isso mesmo, André. Sabrina tinha respondido aqui no chat também. Sabrina Pinheiro é nossa outra parceiraça do nosso departamento de enfermagem pediátrica. Então, a Sabrina também comentou, ela falou que ela já vivenciou essa situação, né, e que a doação não foi feita porque o pai não quis, né, que fosse feita a doação. E ela coloca um dado interessante, que no Sul nem 10% das crianças que poderiam doar, doam por conta de cultura familiar. E aí a gente tinha até uma outra pergunta de uma outra Sabrina, mas que eu acho que a gente acabou comentando, que ela perguntava isso, como que era essa questão da aceitação da doação pelos familiares. Então, é isso que as meninas comentaram, né? A aceitação da morte na criança é muito complicada. E se a gente olhar dados de epidemiologia, a gente tem um percentual muito grande de crianças sem morte encefálica por conta de TCE, por causa de acidente. Então, é algo que a família não está esperando, né? Porque uma coisa é você ter uma criança que já tem uma doença, que você vivencia aquele processo de doença da criança, e a outra, numa questão aguda, de repente, que a Andressa comentou, caiu da bicicleta, bateu a cabeça, e aí entra todo nesse processo, né? Então, a pediatria é muito
a gente é muito rico em relação a isso, porque a gente trabalha o tempo todo, né, com a criança e com a família. O cuidado é sempre centrado na criança e na família. Então, realmente é uma situação bastante delicada para a gente lidar na UTI em relação a isso, né? Muitas vezes, a gente consegue falar que o tripé para um sucesso de doação de órgãos, né, para um desfecho favorável, seja para a família, que é o mais importante, né, seja para quem for receber em algum momento da vida, é pensar que ela vai desde a qualidade do atendimento recebido dentro daquela instituição hospitalar, da informação. Então, desde o momento que eu informo para essa paciente, olha, para essa família, foi feito tudo que poderia ter sido feito por esse paciente. Ele entrou aqui dessa forma, vocês trouxeram ele aqui no tempo adequado, né? Eu acho que a culpa, ela permeia muitos pais, né? Todos os pais, né? Nasce um pai, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, é muito importante que a gente tenha essa sensibilização, essa importância de entender que eu tenho que dar informação, né? E desde o momento que eu for abrir o protocolo de morte encefálica, eu tenho que chamar essa família e falar, olha, a gente está começando a pensar em morte encefálica, por causa disso, daquilo. E pensar e explicar para essa família da melhor forma possível, da forma que a gente conseguir trazer de mais leve dentro de um contexto tão difícil assim, mas tentar trazer isso. Então, vai desde a informação, da qualidade desse atendimento e também dos valores éticos e morais dessa pessoa. Não adianta nada. Eu, por exemplo, eu trabalho com doação de órgãos, eu falo disso direto nas minhas aulas. Eu trabalho com segurança do paciente, eu trabalho com morte encefálica, eu trabalho com paciente neuro, e a minha mãe fala assim, Andressa, eu não dou nem o dedinho do pé. Não, é uma cultura que ela não tem, e a gente tem que respeitar essa tomada de decisão. Os pais, se eles verbalizaram isso em vida, a tomada de decisão de não querer doar nada do filho, nós temos que respeitar essa decisão. Agora, se for algo que permeia o nosso papel enquanto profissional, enquanto enfermeiro, a gente tem sim que executar e sensibilizar e explicar quantas vezes for necessário. Né? Ô Denise, eu tô aqui com Sabrina, mas ela está com vergonha de falar. Ah, vá! Pode pôr ela aí para falar. O que ela tá colocando aqui, Denise? O que ela falou aqui, que foi uma boa lembrança. A gente tem que entender também qual que é o papel nosso a partir do momento que você tem o diagnóstico fechado, né? Você teve a abordagem familiar e esses pais foram contra ou não entraram num consenso e esses equipamentos vão ser desligados. Né? A importância do papel do enfermeiro nesse momento, porque estava tudo ligado, porque você estava preservando aquele potencial doador e não vai haver a doação e aqueles equipamentos vão ser desligados. E aí a importância dessa presença, né, do enfermeiro nesse momento, porque nessa hora a gente vai ter que estar muito presente com a família, né, com os pais. Sim, e aí eu acho que entra uma questão bastante complicada se a gente não tiver essa questão, esses pais muito próximos da gente, porque é aquilo. Por que enquanto a criança é considerada um potencial doador, a gente mantém o equipamento, mantém os aparelhos ligados, e a hora que eles dizem que não querem doar, desliga. A impressão que dá para os pais, se eles não forem muito bem, se a gente não tiver realmente essa questão dessa aproximação com eles, essa informação, a impressão que dá é que tem alguma coisa errada aí na situação, né? A gente deixa essa família insegura. Ô, Denise, e outra coisa, a gente tem que lembrar que a gente fez a abordagem com a família, essa família é contra esses equipamentos serão desligados. O horário do óbito do paciente não é aquele horário do desligar dos aparelhos, né? É o horário do último exame complementar, que é o horário de óbito daquele paciente, né? Que às vezes a gente pode fazer uma confusão e achar que o horário do óbito vai ser a hora que os aparelhos são desligados, e não é. A gente tem um tempinho para mais uma última perguntinha,
Senão a gente estende aí à noite, vai falando disso, a gente não para nunca mais. Que é da Camila. A Camila já tinha perguntado há algum tempo se existe diferença entre a identificação dos sinais clínicos de morte encefálica no recém-nascido, na criança e no adulto. Falhou aqui, Denise, eu não escutei a pergunta direito. Ela perguntou, a Camila perguntou, se tem diferença na identificação dos sinais clínicos de morte encefálica do recém-nascido, criança e adulto. De sinais clínicos, não. A diferença que vai existir é dos tempos de realização dos exames, né? Uhum. E também, assim, na verdade, também por exemplo, se a gente for avaliar coma, vai aplicar uma escala de coma de Glasgow na criança, no recém-nascido ou no adulto. A gente tem diferença que é adaptado à questão do próprio desenvolvimento, né? A própria avaliação neurológica do recém-nascido, ela é bastante complicada, né? Porque o recém-nascido, ele está naquele momento de plasticidade cerebral que você acaba tendo uma maior dificuldade em termos de avaliação, né? Mas em termos do que fazer, não tem diferença, né? Meu áudio falhou na hora que eu fui falar. Os reflexos dos testes clínicos, eles, né, são os mesmos, se for essa a sua pergunta, né, Camila? Mas é exatamente o que Denise falou. A avaliação neurológica, ela é muito além, né? Nós temos que avaliar qual que é a faixa etária desse paciente e fazer toda essa questão. Mas os testes clínicos dos pares de nervos cranianos, eles são iguais. Bom, pessoal, a gente atingiu o nosso teto aí de 9 horas. Queria agradecer muito, muito mesmo as meninas, né, pela brilhante apresentação e pelo nosso debate. Acho que a gente tem aí um tema que a gente poderia fazer várias, dando tchau já. A gente poderia fazer várias lives sobre o assunto, a gente pode programar depois mais conversas, com certeza a gente vai ter essa oportunidade. Então, agradecer bastante mesmo vocês por essa oportunidade. E queria lembrar a todos, antes da gente ir embora, que a gente tem a semana que vem, dia 24 de junho, tem mais uma live. A próxima live vai ser o papel da enfermeira na esclerose múltipla e vai ser com a enfermeira doutora Ivone Regina Fernandes, que está aqui também assistindo a nossa live, participando com a gente. Então, eu convido a todos para prestigiar na semana que vem. Tá bom? Muito bom. Oi, Ivone. Então, Denise, quero agradecer o convite em participar. Eu acho que é sempre uma oportunidade poder parar um pouquinho para falar de pediatria, né? E agradeço e estou aí à disposição. Boa noite, pessoal. Eu queria agradecer a cada um de vocês também pela presença. Acho que uma das coisas que a gente pode desdobrar, Denise, mais para frente é discutir, porque é um tema extremamente extenso para a gente conversar. A gente pode conversar sobre a doação em si, sobre a manutenção desse paciente, né? Fica em aberto e um convite para que a gente fale sobre isso lá no Instagram, né? A gente fazer quem sabe, uma votação de quais os temas que a gente gostaria de discutir, de ouvir e de discutir, né? Muito obrigada pelo convite, é um prazer muito grande falar com cada um de vocês aqui. Obrigada, Valesca, pela parceria de sempre. Obrigada, Denise, você é um doce, moderou essa mesa aí essa live aí de forma brilhante. Maria Lúcia, todos vocês, muito obrigada, viu? Então tá bom. Beijo, pessoal, boa noite. Boa noite.